Boletim Esportivo com Tadeu Barbieri. Boa noite. Este meio de semana tem sido marcado pelos jogos do play-off da Copa Sul-Americana. Nós tivemos 3 jogos realizados na terça-feira, outros 3 aconteceram ontem e 2 hoje fecharão esta fase de play-off, definindo então os 8 classificados para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Na terça-feira, o América Mineiro goleou o Colo-Colo jogando no Independência, fez 5-1, tinha perdido a ida por 2-1, fez 5-1 na volta, então no agregado o América se classifica e enfrentará o Red Bull Bragantino nas oitavas de final. O Estudiantes enfiou 4-0 no Barcelona de Guayaquil, tinha perdido também por 2-1 na ida, reverteu, o time argentino também está classificado. O Corinthians bateu o Universitário do Peru por 2-1, já havia ganho na Neoquímica Arena 1-0, confirmou a vitória 2-1, 3-1 no agregado. O Corinthians também está classificado e enfrentará o News Old Boys nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Esses foram os jogos da terça-feira. Na quarta-feira, ontem, nós tivemos o empate do Botafogo contra o Patronato, 1-1, mas o Botafogo já havia feito 2-0 na ida, está classificado. Emelec e Sporting Cristal empataram sem abertura de contagem, mas o time equatoriano já havia vencido o jogo de ida lá em Lima, portanto também garantiu a sua classificação. E na Argentina o São Lourenço fez 2-0 no Independiente Medellín da Colômbia. Tinha ganho por 1-0, ganhou por 2-0, está classificado o São Lourenço, que será o adversário do São Paulo nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Hoje conheceremos os 2 últimos classificados. Às 7 horas da noite, um confronto chileno, Audax italiano jogando contra Ñublense. O jogo de ida foi 0-0. Quem venceu hoje se classifica. Um novo empate leva a decisão para a cobrança dos tiros livres da marca do pênalti. Finalmente, 21 horas, o Tigre da Argentina recebe o Libertad do Paraguai. No primeiro jogo, o Libertad fez 2-1, vai jogar, portanto, pelo empate, para garantir também a sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, cujos jogos de ida estão marcados para a semana do dia 2 de agosto. Na terça-feira, a CBF divulgou os dias e horários dos jogos semifinais da Copa do Brasil, já definindo tanto os jogos de ida quanto os jogos de volta. E acho que podemos dizer uma surpresa, porque o jogo do Corinthians com São Paulo acontecerá já na terça-feira. Exatamente na terça-feira, nós teremos Corinthians e São Paulo se enfrentando na Neoquímica Arena, tá? E na quarta-feira, 21h30 também, na Arena do Grêmio, nós teremos o Grêmio jogando contra o Flamengo. CBF que também definiu os jogos de volta, mas vai ter um tempo, você vai perceber que os jogos de volta acontecem apenas no dia 16 de agosto, quando às 7h30 da noite no Morumbi o São Paulo receberá o Corinthians, e às 21h30 no Maracanã, o Flamengo receberá o Grêmio. Obviamente, desses confrontos sairão os 2 finalistas da Copa do Brasil. Bom, a partir de sábado está de volta o Campeonato Brasileiro em sua Série A. Meio de semana de Sul-Americana, final de semana está de volta o Campeonato Brasileiro na sua primeira divisão. Vamos conferir então os jogos que estão marcados para o sábado e também para o domingo. Sábado, 16h, Maracanã, tem Flamengo e América Mineiro. No mesmo horário, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Às 18h30, em Cuiabá, tem Cuiabá e São Paulo. Nós teremos também, às 18h30, lá em Salvador, o Bahia recebendo o Corinthians num jogo muito importante. Finalmente, às 9 horas da noite, na Arena do Grêmio, o Grêmio joga contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro do Filipão, que até agora não conseguiu uma vitória sequer, desde que assumiu o comando do Galo. Aí no domingo, 16 horas, Cruzeiro e Goiás. 16h, Vila Belmiro com portões fechados. O Santos joga contra o líder Botafogo. No mesmo horário, em Bragança Paulista, tem Red Bull Bragantino jogando contra o Internacional de Porto Alegre. Agora com técnico novo, né? Depois da saída do Mano, a chegada do Eduardo Cudê. 18h30 no Maracanã, com a presença de mulheres e crianças com menos de 12 anos, o Vasco recebe o Atlético Paranaense, fechando então a rodada do domingo. Na segunda-feira tem um jogo isolado, 19 horas lá em Curitiba, o Coritiba recebe o Fluminense. Esses serão os jogos da 16ª rodada, primeiro turno do Campeonato Brasileiro em sua Série A. Na segunda-feira tem mais um Boletim Esportivo. Até lá!